Agora foi. Tá gravando? Ih, tá gravando! Certinho, certinho. É sobre isso, gente. Laroia, este Mojubá, quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora da Xuxética. Gente, nessa nova temporada eu vou abrir esse segundo episódio, né, com um texto do autor Wagner Gonçalves da Silva, de um dos seus livros que se chama Candomblé e Umbanda, Caminhos da Devoção Brasileira. Quando ele vai falar que na Umbanda as entidades situam-se no meio caminho entre a concepção dos deuses africanos do candomblé e os espíritos dos mortos dos kardecistas. Os orixás, por exemplo, são entendidos e cultuados com outras características, sendo considerados espíritos muito evoluídos, de luz, tornam-se uma categoria mítica, muito distante dos homens, só ocasionalmente descem à terra e mesmo assim apenas de forma de vibração. Se no candomblé as entidades foram agrupadas, preservando-se na medida do possível as referências aos grupos étnicos de origem africana, na Umbanda foi através de teorias das linhas que se tentou classificar e organizar a grande variedade das entidades cultuadas. Segundo a literatura que tem sido escrita pelos teóricos religiosos da Umbanda, nessa religião existem 7 linhas dirigidas por orixás principais. Cada linha é composta por 7 falanges ou legiões. O número 7 é devido ao seu valor cabalístico. Algumas dessas linhas são linha de Oxalá, de Emanjá, Xangô, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Criança e linha de Pretos Velhos. Não existe, entretanto, um consenso entre os vários terreiros e codificadores da Umbanda a respeito da composição dessas linhas e falanges. Em muitos casos, por exemplo, juntam-se as linhas dirigidas pelos orixás, a linha do Oriente, da qual fazem parte as ciganas, a linha das almas, etc. Abaixo dos orixás encontram-se os espíritos um pouco menos evoluídos, como os caboclos e os pretos velhos. Pode-se dizer que essas entidades, embora tenham nomes próprios, caboclos, sete festas, rompe-mato, preto velho, pai João, Maria Conga e etc., sejam espíritos de indivíduos, como na concepção kardecistas. Remetem muito mais aos segmentos formadores da sociedade brasileira. Os caboclos representam o indígena enaltecido na literatura romântica e popularizado na pagelança, no catimbó e no candomblé de caboclo. Porém, apresentam-se na Umbanda como espíritos civilizados, doutrinados ou batizados, como dizem os ubandistas. Quando incorporados, apresentam-se como católicos e frequentemente abrem seus trabalhos espirituais com orações do tipo Pai Nosso e Ave Maria. O preto velho, quando incorporado nos médios, apresentam-se como espírito de um negro escravo muito idoso, que por isso, ainda tendo curvado com muita dificuldade, o que faz permanecer a maior parte do tempo sentado num banquinho, fumando pacientemente seu cachimbo. Esse estereótipo representa a idealização do escravo brasileiro, que mesmo tendo sido submetido aos maus tratos da escravidão, foi capaz de voltar à terra para ajudar a todos, inclusive os brancos, dando exemplo de humildade, resignação ao destino que lhe foi imposto da vida. Por que eu abro com esse texto? É para a gente refletir sempre as narrativas de como leem as nossas religiões de matriz afro. E para hoje, né, eu escolhi esse texto onde o Wagner vai falar um pouco sobre os pretos velhos, que nós vamos falar sobre eles. Afinal, a gente tem o nosso tema, as narrativas de alguns pretos velhos sobre a escravidão. E para esse tema, tem uma convidada muito importante que me foi apresentada, me foi sinalizada por um professor querido da Faculdade da Ciência da Religião. E ela é professora de inglês e história na educação básica, mestre e doutora em história, apaixonada por história oral e pelo trabalho voluntário. Ela está conversando hoje aqui com a gente, porque ela está de data marcada para fazer um trabalho voluntário em África. E aí a gente vai conversar sobre essa tese, sobre essa visão dela com os pretos velhos.
E para tal, chamo nossa irmã, umbandista, Lívia Lima. Lívia, sua bênção, prazer, que bom ter você aqui. Prazer é todo meu, eu que agradeço e eu que peço a bênção. Meu pai abençoe sempre, Exu abra seus caminhos. Lívia, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, fala um pouquinho sobre a Lívia, da sua infância, sua trajetória espiritual e acadêmica. Narra aí um pouquinho para gente. Certo. Bom, eu falo que é sempre mais fácil falar de outras questões do que de nós mesmos, né? A gente tem que ir aprendendo, desenvolvendo a fazer isso também. Mas, em linhas gerais, eu sou do interior de Minas, né? Eu cresci numa cidade histórica, então essa presença da uma memória da escravidão sempre teve muito forte em função desse local em que eu cresci. Eu cresci em São João del Rei, Minas Gerais, e na minha infância não tive tanto contato com as religiões de matriz afro. Elas sempre estiveram lá, mas nunca tão próximas assim. Mas eu fui crescendo e fui me aproximando, elas foram se aproximando de mim e eu delas, né? E já na juventude eu comecei a buscar, né? Acho que uma busca interior e uma busca de uma compreensão maior sobre a humanidade, sobre as questões que eu acho que todos nós passamos por esse momento de buscar compreender as injustiças e as diferenças no mundo. E nessa busca para fora e para dentro, eu me encontrei na Umbanda, né? E aí eu fui descobrindo que ela já estava de alguma maneira na minha família, na minha vida. Fui buscando na ancestralidade familiar ali e percebi que minha avó já tinha essa veia umbandista, minha madrinha, por um lado da família, no outro lado da família uma proximidade maior com o kardecismo, mas que tem um diálogo muito profundo com a Umbanda também, a gente não pode negar. E aí fui me aproximando, eu acho que como boa parte de nós, ainda por questões, a gente fala que a gente vai ou pelo amor ou pela dor, né? No meu caso, ainda fui pela dor. E aí me aproximei. Meu primeiro contato num terreiro foi com um espírito de um Exu, então eu tenho um carinho muito grande, muito especial, porque minha acolhida foi através deles, antes dos pretos velhos ainda. E aí nunca mais me afastei, né? Desde então, busquei me envolver cada vez mais e compreender cada vez mais, estudar também. E comecei, então, o trânsito na religião para depois cair na academia com esse tema. Né? Super entendo. Parece, né? E foi isso, assim. Então, sempre me senti muito acolhida ali, muitas respostas me foram dadas e encontrei caminhos, né, para explicar muitas dúvidas que eu tinha, para uma autocompreensão também muito maior. E a paixão foi crescendo. E como foi colocado na apresentação, eu sempre gostei muito dessa área de história oral, sempre quis trabalhar. E a história oral nada mais é do que a gente buscar nas entrevistas, nas conversas com as pessoas, relatos históricos, compreender o nosso mundo através das histórias. Então, caí na academia. Eu não sou formada originalmente em história, minha formação inicial é em relações internacionais, depois que eu migrei para a história. E aí, desde que eu comecei na história, o meu trânsito também sempre nessa área da história oral e da Umbanda. Então, fiz o mestrado na UFSJ, em São João del Rei, trabalhando já em terreiros, entrevistando os frequentadores dos terreiros, para compreender, e aí já caí nos pretos velhos de cabeça, já mergulhei. E como é que foi? Porque você diz que começa por Exu, e aí você vai, aí agora você, e toda a sua tese é em cima de preto velho, mas eu, como tendo exugética aqui na minha vida, né, super compreendo que Exu da comunicação, da movimentação, é o que vem na frente e é o que vai abrir esse caminho até você chegar nos pretos velhos, né? E super entendo, apesar de não entender de Umbanda, mas das vezes que eu tive a oportunidade de estar, as giras de Exu
tem uma outra vibe, um outro encantamento, uma outra pegada muito diferente dos pretos velhos. E aí, o que de fato assim você acha que na sua memória afetiva te deu o start assim de tipo, é esse o caminho, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero ir a fundo, eu quero entender um pouco mais? Bom, vamos lá, vou tentar, até para mim mesmo, para pensar Uhum. sobre isso. Mas eu sempre tive, porque tem uma mãe de santa a quem eu devo muito, ela é uma mãe de santo do candomblé, já não está nesse plano mais, já está em outro plano, mas o meu início de trânsito não foi o primeiro terreiro onde eu tive contato, eu passei por muitos terreiros em função da pesquisa, Sim. embora eu seja filha de um terreiro, eu transitei muito em vários locais. E esse terreiro específico dessa mãe de santo, ele era um terreiro que, fortemente no candomblé, mas eventualmente haviam giras de umbanda lá, e iniciei por lá, digamos assim, e era uma mãe de santo carioca. E eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei no terreiro, que eu fui conhecê-la, que eu me apresentei, era uma gira de preto velho no dia, e aí ela comentou comigo que ela tinha feito a formação dela toda no Rio, o terreiro mãe dela era no Rio, e ela falou comigo, ela falou, filha, no Rio é muito Exu, né? Agora, aqui em Minas, quem fala mais alto é o preto velho. O Exu abre os caminhos, mas quem se coloca e quem estabelece os trânsitos é o preto velho, porque tem a ver com a história do local, né? Sim, E verdade. eu achei bonita essa percepção dela. E associando, né, essas memórias e a presença desses espíritos a uma memória local também. E depois desse dia eu falei, não, eu acho que se eu estou aqui em Minas, vamos seguir com os pretos velhos, que eu acho que vai dar mais margem para uma compreensão mais aprofundada do que está acontecendo hoje aqui, com base nesse passado. Então, eu acho que talvez tenha sido por aí essa escolha. Eu achei interessante que você vai. É porque eu vou lá no que eu escrevi, eu preciso deles. Eu achei interessante que você abre a sua tese citando Shimananda, que ela sempre vai falar do perigo de uma história única, né? E aí você vai falar dessa questão, quer dizer, você vai usar esse ponto de vista dela, onde ela vai descrever sobre a história, como ela pode ser usada, né, por tudo que a gente já leu, pela história da humanidade, assim, perversamente falando, mas também como ela pode potencializar, recontar uma história, né, não ter a história única. Achei muito bacana isso, que você traz isso quando você inicia, e você, na sua conclusão, você vai citar o Luther King, né? E aí eu estava pensando, e aí vendo também as biografias que você andou lendo, eu achei o máximo você é uma pessoa de Minas, apesar de saber que, por exemplo, aqui Juiz de Fora trabalha-se o carnaval e tal, mas a gente pensa muito carnaval a partir do Rio. E aí você vai trazer uma escola do Rio, Mangueira, 1964, que também falou, entre outras, né? Mas que em 64 falou sobre os pretos velhos. E aí eu estava pensando nesse seu transitar entre essas duas potências negras, em trazer o samba também como uma leitura que muita gente não leva isso em conta, e você conseguir fazer esse caldeirão, você conseguir repensar todas as suas vivências, o seu transitar dentro das umbandas, né? Que quando você passa, a gente não pode falar de uma umbanda, de um candomblé, de um ifá. Como você mesma falou, a umbanda no Rio ela vai ter uma pegada mais de Exu, as umbandas daqui muito mais de preto velho. E aí tem nesse seu transitar, você tem uns recortes que você vai falar deixa eu achar aqui minha colinha. Que você vai falar Ai, peraí que minha cola fugiu.
Menina, de vez em quando dá meus. E eu não queria ficar usando o meu. Lembrei que você escreveu corporificando as memórias do trauma. E eu achei isso muito interessante, que a gente já falou aqui sobre corporeidade, né? E não tem como, né? As religiões de matriz africana, elas vão reverberar isso, as nossas ritualísticas, as nossas músicas, elas vão trazer isso, né? A própria eclosão, o transe, seja lá como a gente vai chamar, ele é corporificado. E aí, dentro desse seu sistema, que a gente ainda vai chegar lá em Montevidéu, tá? Quando você vai falar dessa corporeidade e do trauma, o que te leva a fazer um ponto específico, a desmembrar isso, né? O que te chama a atenção dentro dessa sua lógica? Porque até quando eu coloquei o nome como narrativas de alguns pretos velhos, porque também não dá para preto velho de Minas ter a mesma narrativa do preto velho que estava no Rio, do mesmo preto velho que estava na Bahia. Claro que todos em processos de escravização, isso é comum a todos, né? Mas tem os desenrolares da história que são muito diferentes e a gente vai vendo isso. E aí, quando você vai falar do corpo e desses traumas, o que te leva a levar isso e quais foram as falas mais importantes que você ouviu desses pretos velhos? Eu acho que como você colocou, né, essa questão do corpo, ela sempre me chamou muito a atenção na Umbanda. Eu gosto muito, na tese do doutorado, né, quando eu já parti para essa entrevista com os pretos velhos mesmo, eu já saí dos frequentadores e fui para os pretos velhos em si, foi algo que sempre me chamou a atenção, né, esse processo ali da incorporação. E é literalmente a incorporação, você traz para o seu corpo aquele espírito com tudo que ele carrega. Então, eu gosto muito, eu tento trazer a comparação ali com esse vestir, né? O vestir das memórias é você trazer para o corpo aquilo que foi carregado antes. E eu acho interessantíssima a ideia de pensar em alguns pretos velhos, porque, embora haja semelhanças, a gente encontra uma regularidade, uma similaridade nos discursos que são trazidos, e até nesse processo de corporificação da memória, que é o texto que você trouxe no início, né? Geralmente eles estão ali sentados, curvados, mas se a gente fica só nessa superficialidade, a gente perde a potência que tem ali por trás. E essa singularidade que também existe. Então, para trazer um exemplo, né? E para pensar nesse vestir das memórias, porque quando a gente veste algo, a roupa, né, eu gosto de pensar na roupa, ela nos protege, ela nos identifica, ela traz uma marca social ali. Então, quando a gente está vestindo essa memória e trazendo para o corpo esse passado, a gente também está se identificando, a gente também está se protegendo e a gente também está querendo transmitir algo. E acho que a Umbanda faz muito isso, com todas as falanges e linhas que estão sendo trabalhadas ali. E respondendo a sua pergunta, né, pensando talvez em alguns casos específicos, eu acho muito bonito pensar quando você acompanha um preto velho por mais tempo. Eu fiquei quase 10 anos ali nas pesquisas em terreiro, e eu sempre achei muito bonito acompanhar essa evolução da corporificação. Então, quando o médium começa a trabalhar com preto velho, por exemplo, ele sempre relata muita dor. Então, ele sente um pouco daquela dor que está sendo trazida, daquela dor passado. E aí ele questiona, comenta da perna e às vezes manca na hora que está andando, treme. E com o passar do tempo, o médium vai se acostumando àquele espírito que está chegando. O espírito que está chegando também vai como que depurando aquela dor e compreendendo melhor essas dores, porque eu entendo a partir desse tempo de pesquisa que as dores elas vão sendo compreendidas por todos nós, não justificadas, porque jamais a gente pode justificar, mas elas vão sendo compreendidas e elas vão sendo mitigadas ali.
de alguma forma, ele vai compreendendo e aprendendo com aquelas dores, e ao passar do tempo, o médico relata que ele já não dói tanto, já treme menos, há uma conformação ali e uma harmonização entre aquele médium e o espírito que está chegando. Eu sempre achei isso um processo de aprendizado muito bonito para ambas as partes, né? Então, talvez fosse algo que se destacou aos meus olhos, né, nesse período de pesquisa. Aqui. Porque eu tinha coisado. Assim, eu vejo o seu encantamento diante disso, né? Você se curvar em alguém que a história sempre vai colocá-lo curvado diante da história, como um passivo diante da história, o que na verdade nunca aconteceu. Não é. Né? Uhum. E aí, quando você traz esse seu encantamento, sua admiração, e eu fico imaginando quantas coisas você ouviu, quantos relatos, né? Nas suas pesquisas, nos diferentes pretos velhos que você conversou, nos diferentes barracões que você passou. Claro que a sua pesquisa era muito, né, o que eles viveram na época de escravidão. E aí, o que de fato você procurava ali, Lívia? Né? Porque, assim, uma coisa é eu perguntar para alguém como era a infância dela. Mas como você estava dentro de um barracão, conversando com um preto velho, ou seja, com uma pessoa que a gente sabe, né, que foi alguém preto em tempo colonial, num tempo muito difícil. Qual era a sua expectativa? O que você queria ouvir? De repente, você não ouviu. Expectativa e realidade. De repente, você foi... Eu gostaria muito de saber sobre isso, mas me levou mais para esse lado. Ou seja, o que você esperava de narrativas e quais realmente foram essas narrativas que você encontrou, e isso ainda falando de Brasil, tá? Uhum, certinho. Eu tentei, nesse exercício que a antropologia nos convida a fazer, eu tentei me despir de muitas expectativas, de querer encontrar aquilo, porque eu acho que quando você vai com o olhar de querer aquilo, você encontra aquilo, porque você vai forçar a barra para aquilo aparecer. Então, é muito perigoso a gente já chegar com algo. Eu acho que o meu objetivo sempre foi ouvir. Então, eu sempre tentei fazer as perguntas... Na verdade, eu sempre tentei fazer uma pergunta, que era: me conta um pouco sobre a sua vida. Né? Se você está se apresentando aqui, né, sempre com muito respeito, assim, você está se apresentando aqui como um preto velho. Então, parto do pressuposto que você passou pela escravidão. Você foi um escravizado em algum momento, em alguma vida. Será que você pode me contar sobre essa existência? Então, essa sempre foi a minha pergunta de partida. E ali eu deixava falar, né? E raríssimas vezes eu fiz alguma interrupção ali ou alguma outra pergunta, né? Normalmente, dessa daqui, eu já teve caso de eu ter 2 horas de resposta. Imagina. Literalmente. Uhum. E teve casos de eu ter 20 minutos de resposta. Talvez, eu acho que a minha entrevista mais curta tive ali uns 15 minutos e a mais longa 2 horas, né? E assim, talvez o que mais tenha me surpreendido nessas perguntas e que eu não esperava encontrar foi uma certa regularidade na construção do discurso e porque eu acho que, no fundo, eu imaginava, claro, porque a gente estuda história, né? Eu sou formada em história também. A gente sabe o quão pavoroso foi a realidade da escravidão. Eu sabia que eu ia encontrar isso ali, né? Essa violência, esses traumas, o lado pavoroso da escravidão, eu sabia que eu ia encontrar, e eu encontrei, né? Nessas entrevistas, aquilo estava palpitando ali. E eu acho que o que eu não esperava
era o algo que veio depois. Que eu esperava uma resistência, porque a gente sabe, como a gente tem falado, né? O preto velho, ele é muito mais do que eu estar curvado quietinho ali no toquinho, ele é uma potência gigantesca, gigantesca. Ele traz consigo, com a sua história, com a sua memória, uma possibilidade de expansão de um amor que é indescritível, é algo impressionante. E eu passo, a regularidade do discurso era sempre a violência, eles começavam a narrativa com a violência, seguiam para uma resistência, e eu achei que eu ia ficar ali, né, entre as agruras do cativeiro e a resistência, as diferentes formas de resistência que vão se variar de acordo com a entrevista. Mas eu não fiquei ali, né? O que a gente encontrou nas entrevistas foi que tipo de resistência foi essa, que a gente foi notando um caminhar para uma resistência não agressiva e não violenta, que aí a gente chega no Luther King, por isso ele aparece tanto nas minhas pesquisas e foi algo bem impressionante para mim encontrá-lo ali. Eu não esperava encontrá-lo ali. E essa questão desse amor potente, que é um amor que eu encontrei uma ressonância muito grande nos escritos, por exemplo, da Bell Hooks, que é uma autora que a gente admira muito também, né? Eu gosto muito dela, uma autora negra, feminista, norte-americana, e tem uma proximidade muito grande com a fala da Bell Hooks ali, esse amor potente, não esse amor romântico que a gente está acostumado a encontrar. Então, eu acho que isso eu não esperava. E foi uma grata surpresa. Bacana. Você falando dessa questão do preto velho tá ali sentado, tá curvado, né? Que é o estereótipo, acaba sendo um estereótipo. Me faz lembrar, não vou lembrar o nome, mas tem um Odu que ele fala que dentre tantas coisas, né, que não dá para dizer que o Odu é só isso, mas tem um Odu que ele fala de alguém que se finge de morto para ver o enterro que lhe vai ser dado. E eu acho que o preto velho faz muito disso, entende? Ele fica ali, né, na dele, assim. Eu prefiro que ninguém me veja, enquanto isso eu vejo tudo o que está acontecendo e consigo pensar coletivamente, né? É a ideia que eu tenho. E me incomoda quando as pessoas colocam muito o preto velho achando que, ai, tadinho, foi tudo que restou, né? Porque tudo foi difícil, mas veja, ele viveu como se tivesse sido fácil, né? Sentou ali no toco e tipo, ai, tá bom, é o que me resta, só vou esperar a morte. E não, né? A gente vê muito mais potência. Super. A gente tem a tendência ali de reduzir a posição de vítima e deixar ali naquele cantinho. Né? E quando a gente faz isso é muito agressivo. E porque você retira daquela pessoa toda a potencialidade, toda a subjetividade que ela tem e a capacidade de superar os traumas, seguir e ainda ajudar, né? Exato, e ainda amar. Então, isso é bonito. E, Lívia, aí você me diz que nos terreiros que você passa há uma certa semelhança nos discursos, nas narrativas entre os pretos velhos. E o que você viu de semelhança comparando? Como é que você vai parar em Montevidéu? Você vai para o Uruguai pensar preto velho lá, né? Não me espanto mais, porque se fosse um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ia espantar. Eu ia falar assim, preto velho, Montevidéu, mas como é que você vai fazer essa trajetória, né? Eu tive meu momento de start, de não ter mais esses espantos, né, nessas coisas, quando eu recebi umas coreanas aqui em casa e eu as levei para um barracão para assistir um candomblé, que elas queriam e tal. E aí nós fomos, aí lá no intervalo eu falei o que elas estavam achando e elas estavam impactadas com a semelhança com o budismo. Aí eu choquei. Falei assim, budismo? Como assim? Aí elas foram me mostrar. Porque o budismo que a gente vê no Brasil não é o budismo lá da Ásia, saca?
E lá eles têm corporação, lá eles tocam tambor, Gente, eles dançam. chocada, agora eu tô chocada. Você tá chocada? Eu fiquei na hora. E aí elas começaram a me mostrar. Aí eu comecei a mostrar para elas tipo o budismo que tem aqui. Elas, hã? Sabe? Aí daí que eu fui pesquisando algumas coisas e fui sabendo. Eu tenho uma amiga que é aqui da ciência da religião, o doutorado dela é sobre a Índia, sobre incorporação, as semelhanças entre o que a gente vai chamar de hinduísmo, né? A incorporação no hinduísmo e no candomblé. Deve ser um trabalho fenomenal. É incrível. E aí, assim, aí quando eu vi que você foi para Montevidéu, eu quero saber assim, o que te leva? Aí tudo bem que eu li lá no início da tese como que você vai parar lá em Montevidéu, mas as pessoas não sabem. E aí você, tipo, opa, tô fazendo as malas e vou entrevistar. E como é que foi entrevistar esses pretos velhos lá em Montevidéu? Eu quero saber dessa liga, assim. Eu estou fazendo antropologia do estudo da Lívia, entendeu? Justo. Só para resumir, né, em linhas gerais, eu fui parar em Montevidéu, na verdade, porque eu já tinha um histórico com o Uruguai, eu tinha, no período da minha primeira graduação, eu morei no Uruguai um tempo, e para quem não sabe, o Uruguai tem uma cultura negra fortíssima, muito excluída, mas que está ali palpitando, né, ainda muito vítima de preconceito, que está sendo quebrado, deveria ter sido há mais tempo, mas está sendo, né, nesse momento, e é uma cultura que está muito ligada. No Uruguai é interessante, assim, isso também acontece no Brasil, mas no Uruguai eu senti de uma maneira muito forte um vínculo entre manifestações do carnaval, né? O carnaval no Uruguai é muito forte. A gente às vezes pensa muito no Brasil quando pensa em carnaval, e eu me encantei pelo carnaval do Uruguai. Fica a dica para quem não conhece, porque é muito incrivelmente maravilhoso. E dentre as várias festividades que se tem no carnaval, o carnaval no Uruguai ele dura praticamente um mês. E é bem popularizado, ele é bem capilarizado em várias regiões, por exemplo, de Montevidéu. Você tem desfiles, você tem apresentações em palcos que são montados na cidade inteira. E uma dessas manifestações é um desfile que acontece numa avenida muito importante da cidade. E lá você tem assim um preto velho e uma preta velha. Um não, vários. São vários casais de pretos velhos que desfilam. E quando eu morei lá, coincidiu, não acredito muito em coincidências, né? Mas calhou de eu morar na casa de uma pessoa que estava super envolvida no carnaval. Então eu criei todo um trânsito ali dentro de conhecer as pessoas, de visitar, de ficar amigo mesmo, né? Criei uma amizade, um laço afetivo com elas. E aí fui descobrir que a maioria delas era umbandista. Tanto a Umbanda quanto um Candomblé tem muitas casas, né? São muitos terreiros, muitos barracões, no Uruguai como um todo e, sobretudo, em Montevidéu. No último censo que fizeram, o Uruguai já não tem mais no censo essa questão religiosa, mas antigamente, quando tinha, foi detectado mais de 200 casas de matriz afro-americana, que eles dizem, né? Eles nem falam afro-brasileira, afro-americana. E então são muitas, né? Se a gente parar para pensar. E foi mais ou menos assim que eu caí lá. E sempre fiquei muito encantada com essa possibilidade de pesquisar e de compreender melhor. E quando eu entrei no doutorado, eu falei, não, é agora, vou comparar que memória é essa que se tem de lá? Porque no Brasil, apesar de todo o enorme problema que a gente tem com preconceito, com racismo, essa história da escravidão, pelo menos ela é falada, ela é tratada. A gente estuda isso na escola, a gente vê isso na TV, a gente, né, escuta os podcasts, assiste vídeos. Há um debate. No Uruguai, essa memória da escravidão, ela é muito mais complicada. Você não acha muito isso em livros didáticos. As crianças não estudam tanto isso na escola, também está mudando. Mas até pouco tempo atrás, você encontrava notinhas de rodapé
E isso em conversa com vários amigos, eu cheguei a olhar os livros, né? Todos eles sempre me relataram isso. E aí eu falei, nossa, como é que será que vai ser um preto velho num lugar que tem essa memória tão abafada? E então foi por isso que eu caí lá, né? Foi por essa curiosidade. Agora, eu mesma me bloqueei, gente. Agora, Lívia, tá. Aí você me traz um retrato do Uruguai assim, mas os terreiros em si, nas suas conversas, né? As narrativas se pareciam com as narrativas dos mesmos pretos velhos aqui brasileiros? Sim, e aí o que eu encontrei? Nos terreiros do Uruguai, a gente tem 2 grupos de ex-escravizados que se apresentam. São 2 linhas diferentes. A gente tem a linha dos pretos velhos, e todos os pretos velhos que eu entrevistei, pensando para a gente voltar na questão da corporeidade. Uhum. Embora a apresentação fosse semelhante, eles eram diferentes, as roupas eram diferentes, tinham questões ali mais locais. Então, um exemplo parece bobo, mas não é. As pretas velhas sempre usavam avental. Eu nunca vi uma preta velha de avental no Brasil. Também, eu vejo com aquele chalezinho, Isso, o né? chale sim, mas o avental eu nunca cheguei a ver. E aí, assim, você vai vendo essa memória de um escravizado mais de regiões urbanas do que de regiões rurais. Para dar um exemplo, assim, meio geral. Só que quando eu ia conversar com eles, eles me falavam que tinham vivido no Brasil e não no Uruguai. Embora fossem médios uruguaios, Uhum. né, assim, vivências uruguaias, famílias uruguaias, roupas e trajes ritualísticos uruguaios, bombacha, né, o preto velho com aquela calça mais gordinha, eram pretos velhos que diziam ter vivido no Brasil. E às vezes falavam o nome da fazenda, passavam assim descrições mesmo dos lugares que eles teriam vivido no Brasil. E aí sim, havia uma semelhança no discurso destes grupos com os pretos velhos que a gente entrevistou aqui. Só que lá tem um segundo grupo, que eu não encontrei em Minas Gerais, que eles chamam de africanos. É como se fosse uma linha, igual tem caboclo, preto velho, Exu, aí tem a linha dos africanos. E esses africanos, quando eu fui entrevistá-los, eles eram ex-escravizados que teriam vivido no Uruguai. Criaram uma linha à parte, né? Sim. E aí você já tinha um discurso um pouco diferente do discurso que eu encontrei nos pretos velhos. Era uma memória diferente, era uma construção narrativa que não tinha muitas semelhanças. E até as imagens, né? Eu fui nas lojas de produtos de religiões afro-americanas e você tinha a imagem do preto velho mais próxima à imagem do preto velho que a gente tem aqui no Brasil, essas imagens que a gente encontra nos terreiros, e a imagem do africano totalmente diferente. Então, é interessante para a gente pensar essa questão cultural mesmo, né? Sim, sim, sem dúvida. E você, como você estava contando que lá a resistência à religião, aos fatos históricos tem mais tabu, é mais difícil, né? Você ter acesso a esses terreiros, o funcionamento desses terreiros, como é que ele se dá? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando, apesar de todo o problema que a gente ainda tem, mas em épocas de ditadura, um pouco após o término da ditadura, a gente vê muitos terreiros, por exemplo, no Rio de Janeiro, em lugares bem mais afastados. Hoje a gente tem muito mais terreiros urbanos e tal, mas já foi bem mais afastado e tal. Lá no Uruguai ainda há essa resistência e como é que fica essa... Aí já é uma curiosidade, eu sei que sai um pouco da sua coisa, mas é uma curiosidade mesmo disso que você está trazendo agora, entende? Super, não, e eu acho importante, eu acho que tem a ver, né, com a nossa vivência enquanto praticantes de religiões de matriz afro-americana.
é engraçado, porque no Uruguai a resistência é muito maior a trabalhar essa questão de uma memória escravista, mas eu não senti esse preconceito com relação às religiões que eu sinto no Brasil. Do ponto de vista de liberalidade religiosa, o Uruguai tem um trânsito melhor. Boa parte das pessoas se apresenta enquanto ateu ou agnóstico, né? Acho que mais de 50% das pessoas no Uruguai não se coloca como praticante de uma religião. E eles aceitam melhor aqueles que praticam, né? Então, por exemplo, no dia 2 de fevereiro lá, as praias ficam lotadas de gente prestando suas homenagens a Iemanjá. Os terreiros, todos os que eu fui estão em regiões mais periféricas. Eu não cheguei a visitar, não estou dizendo que não tenha, porque pode ser que tenha, mas eu não fui, né? Não cheguei a visitar nenhum terreiro numa região mais central, eles são todos em regiões mais periféricas de Montevidéu, mas eu senti menos preconceito. Para te dar um exemplo, eu entrevistei uma deputada no Uruguai que é mãe de santo. Então, assim, ela se apresenta, usa os trajes, né? Respeita os dias em que ela tem que usar determinados trajes, inclusive no Congresso. E eu cheguei a entrevistá-la e ela relata, né, que tem preconceito, claro que tem, mas que, por exemplo, o fato dela estar lá, eu acho incrível, né? Não sei se hoje no Brasil a gente teria, considerando o histórico ainda das resistências que se tem às religiões afro-americanas, se a gente conseguiria alguém transitando no Congresso assim como ela, né? Já é difícil, os poucos que tem lá dentro, já é difícil deles irem de branco? Sim. Né? Com o seu fio de conta, você imagina e realmente, como a gente fala, montado, né? Montado, sim. E ela ia totalmente montada, assim. E ela se tocava a casa, né? Tinha o barracão, era responsável e seguia com todos os rituais. Então, achava bem interessante, assim. Nossa, muito bacana. Você também tem um trecho que você vai chamar, você vai dizer, que você vai dar o nome quando o indizível é dito. E eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse desse tema e também do que está dentro desse tema, do que você escreve, do que você traz, assim, porque a gente tem muito hábito, ocidentalmente falando, como brasileiro e tal, né, do indizível realmente nunca ser dito, né? Isso é uma coisa que não se fala, que não se diz. E aí coloca isso que meio no lugar do medo. E eu sempre tento ir de contra, porque as filosofias africanas elas não nos trazem a questão da culpa, pecado, perdão. Então, assim, e aí quando a gente fala que assim, é o indizível, aquele nome que não se fala, eu acho que até a gente potencializa o que a gente, né? E a gente joga uma carga muito pesada, muito negativa, em algo que às vezes, quando você diz, você é libertador. E aí, quando você. Aí, assim, como eu te falei, né? Eu não consegui ler ela toda na íntegra, e a gente vai fazendo essas buscas, né? Aí eu gostei do tema, do trecho, e gostei do coisa. Então, assim, aí você vem o tempo todo dizendo pra gente das narrativas que eles são apresentadas, né? Que, claro, eles vão narrar a fase difícil, que não tem como desmembrar isso, dizer que isso não existiu, porém, eles vão mostrando para a Lívia, para a pesquisadora, né, como eles foram não fazendo de uma forma romântica, não vendo isso de uma forma romântica, mas o quanto eles foram virando essa chave, buscando alternativas de sobrevivência, de resistência, de luta. E aí, assim, quando o indizível é dito, fala disso aí, porque vale a pena. Eu acho que é isso.
eu gosto muito de um livro do Walter Benjamin, que é um sociólogo, um filósofo. Ele vai narrar que em determinado momento da vida dele, acho que quando ele era criança, se não me engano, ele estava muito doente, e aí ele diz que quando a mãe vai contando histórias para ele, nesse contar histórias que é tão característico das religiões afro-americanas de maneira geral, né? O narrar, a oralidade, o repassar os conhecimentos, não através da escrita, mas através da fala, carregada de axé, carregada de energia. E aí ele obviamente, ele não fala com essas palavras, né? Ele vai falar dentro, ele era judeu, então dentro da cultura dele, vai falar, quando minha mãe contava histórias, ela ia tecendo a minha cura. Eu ia me curando através das palavras. Então, quando a gente fala, eu gosto muito de pensar nessa ideia, que o externalizar, o transbordar nas palavras, o oralizar, ele é uma tessitura de curas, porque quando a gente faz esse movimento, a gente está expondo aquilo que está doendo por dentro. E ao expor, a gente está tratando de alguma maneira, porque a gente está dividindo fardo, a gente está se ouvindo também, e ao se ouvir, a gente muda a nossa visão sobre a coisa, a nossa compreensão. E eu acho que muitas vezes a gente fica colocando panos quentes nas coisas para evitar encará-las de fato. E quando a gente está falando. Oi, desculpa. Sim, eu estou concordando com você. Você está falando e eu estou viajando. Então, eu acho que quando o preto velho chega e fala na lata, né, todos os pretos velhos, que eu me lembre aqui, sem exceção, né, das entrevistas que eu conduzi, todos eles sempre foram muito claros e diretos em tratar desses traumas, né? Então, esse indizível, que muitas vezes fica silenciado, só para fazer um comparativo, quando a gente trata da memória oral, da história oral da escravidão no Brasil, por exemplo, tem vários trabalhos maravilhosos sobre isso. Geralmente, os descendentes dos escravizados, eles silenciam. Quando o entrevistador questiona sobre, não, mas você se recorda de algum fato que seu avô narrava a respeito da escravidão? Eles narram a resistência, narram as fugas, mas não narram as dores, porque é difícil narrar as dores, não é fácil a gente encarar as dores, né? E o preto velho não, ele soltava, ele sempre soltou. E eu acho que é esse processo de se autolibertar, tá muito na fala, tá muito no axé ali que isso traz, né? Então, e ali a gente tem essa narrativa tanto da família, das dores associadas à desagregação familiar, esse desenraizamento da África, a questão do trabalho, da chibata, né, dos castigos. Então, esse é o indizível que é dito e, ao ser dito, vai sendo tratado, né? E aí a gente vê isso acontecendo no campo da terapia, né? Que a gente faz terapia para extravasar. Tem o livro Euê do Babalorixá, Márcio de Jagun, que é um homem acadêmico também, ele tem seu doutorado na ciência da religião também. Ele, no livro Euê, ele vai falar, porque o Euê, diferente do que muita gente pensa, que é um livro só para você saber que o Saião pertence ao Oxalá, sabe? Está muito além disso. Numa das partes introdutórias, para você entender a sistemática, por que as plantas vão sendo categorizadas, né, em África como foram, ele vai falar que as plantas elas precisam ser despertadas, serem encantadas, e aí vem o Ofó, vem a força da palavra, e assim, eu amo essa parte desse livro, que ele vai descrever que quando você faz a fala, você encanta, ou seja, você desperta, você encanta. Quando você encanta, você começa a transmutar tudo isso no trajeto da fala, né? E você chega até a transbordar. E aí li isso, e aí lendo você falando
dos pretos velhos, né? A sua narrativa, a narrativa da Lígia sobre o estudo dos pretos velhos, a gente vê isso. E aí eu vou além agora falando isso com você, que aí eu vou me ouvindo e vou me repensando, né? Por exemplo, o Big Brother, que tem aquela coisa de chamar algumas pessoas de planta. Uhum. E aí, como a gente coloca essa questão da planta, chamando as pessoas num lugar pejorativo, num lugar ruim, né? Quando, fazendo um comparativo entre o livro Euê, que vai falar disso, no caso da conexão do homem com a planta, e da sua narrativa falando do preto velho, né? Dessa postura que é colocada dele como sentadinho no banquinho, vendo a vida passar, sabe? Tô aqui só esperando a morte chegar. Não, o quanto pode ser, né? Potencial, né? Porque ele está vendo, ele consegue pensar e trazer uma palavra com mais força, com mais ofó, com mais axé, para que as coisas se modifiquem, né? E transborde, ou seja, gerações futuras consigam se libertar, refazer uma outra história, até mesmo recontar, que hoje a gente já tem a história recontada, revisada, né? E aí vai nesse entremeio da gente também começar a ver muito mais essa, como diz você, essa potência, mesmo de uma forma que a gente acha que não é tiro, porrada e bomba, né? E eu acho que pegando o gancho aí no seu transbordar, né? Eu acho que ao contar, uma coisa que eu vi muito, ao contar sobre as suas dores, esse preto velho ele vai criando um lugar de fala de alguém que sofreu, sim, porque ele sofreu, sim, mas superou esse sofrimento de uma maneira que não só ele se cura, como ele cura quem o escuta. Porque o preto velho no terreiro, ele é aquele que dá força para quem está ali. Né? A gente vê muitas pessoas que às vezes chegam desesperadas ou com muitas dores, com muitas tristezas, carregando muitas angústias, e ao serem acolhidas e conversarem com o preto velho, elas. E aí, na fala que eu encontrei em várias entrevistas, eu redimensionei o meu sofrimento. Ali eu entendi que ele sobreviveu, ele passou e ele está mais forte. Então eu também posso passar, eu também posso sobreviver e eu também vou sair mais forte. E a gente não calcula o impacto que os vários terreiros, os vários barracões estão tendo em tantas pessoas que estão ouvindo essas falas e estão se reencontrando com as suas próprias potências a partir de alguém que não ficou no tiro, porrada e bomba, né? Alguém que encontrou um outro caminho, um caminho que tem esse amor potente, que tem, querendo ou não, uma coisa que eu encontrei muito nessas falas foi o poder do perdão, o poder do auxílio, o poder, não, eu vou ajudar todo mundo. Eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui porque eu quero que mais pessoas consigam se curar, né? Então, eu acho que essa é a força da palavra também, do dizer o indizível, compartilhar esse indizível e superar esse indizível, né? Olívia, quando você traz a questão que você vai colocar a palavra do perdão, você acha realmente que é o perdão como a gente o entende? Ou é tipo, eu me libertei? Porque eu vejo muito se essa questão, né, da culpa, pecado e perdão. Uhum. E aí você perdoa, então, tipo assim, eu necessito perdoar, ser perdoado para seguir em frente e tal. Ou você acha que ele vai na lógica, não desse perdão cristão, mas assim, de se sentir liberto, sabe? Igual videogame, essa pior fase eu já passei, eu sei que vai vir uma outra, mas nesse tempo eu ganho um gás, eu me refaço e sigo em frente com ou sem você, até porque coletivamente, né, eles têm uma visão de coletividade que a gente ainda não consegue alcançar, a gente ainda vive muito mais
no discurso, né, do que realmente na atitude da coletividade. Você não acha? É porque eu sei que eu vou sempre pensando, eu discuto muito isso com o Robert em sala de aula, que você conhece, que foi seu orientador, nessas falas, nesses termos judaico-cristão, né? E tal. Você realmente pensa nisso, que ele necessita do perdão, ele necessita perdoar? Ou tipo, não, eu me expressei isso, mas eu acho que é numa outra lógica. Vamos lá. Eu não acho que ele necessite. Eu acho que a força dele está ali. Eu acho que boa parte da potência dele está nesse perdão, não porque ele precise disso, mas porque ele entendeu que ao fazer isso ele se liberta. E a gente não tem como eu desvincular uma visão um pouco cristã da Umbanda, porque sim, sem dúvida. A Umbanda está ali. E verdade. eu acho que às vezes indo mais a fundo nesse olhar sobre o perdão, até a partir de uma visão cristã, às vezes a gente tem um olhar infantilizado sobre o perdão. E quando a gente aprofunda nesse perdão cristão mesmo, que eu acho que é o perdão do preto velho, que não é cristão no sentido dessa potência mesmo, porque se a gente volta lá atrás, ele era potente, só que os discursos no caminho aí foram meio esquisitos, né? A gente foi, sei lá, colocando uma parafernália em cima do perdão e infantilizando o olhar que a gente tem do perdão, enfraquecendo, né? Tornando menor aquele que perdoa. E eu acho que a ideia tem que ser o contrário, porque o mundo espera que a gente não perdoe. Então, o perdão é um ato de coragem. E ouvindo os pretos velhos e tendo contato com essas narrativas, a gente vê a força que esse perdão tem no sentido de transformação, primeiro de si e depois do outro. Transmuta. Né? Transmuta totalmente a sua energia, transmuta a sua vibração. O outro, se quiser entender e aceitar e vir comigo, tá ótimo, mas se não quiser, eu fui. Né? Porque eu me libertei daquele peso. Quando a gente não perdoa, e aí entra muito essa ressonância que eu encontrei com o Luther King, com o Gandhi, que é hindu, né? Eu fui fazendo uma salada de religiões ali. Mas eu acho que eles têm pontos em comum, que é esse poder que o perdão tem de me libertar desse cativeiro do sentimento. Porque enquanto eu não perdoo, eu ainda estou preso ao meu algoz. Embora eu não tenha responsabilidade sobre nenhum dos meus sofrimentos, eu fui vítima naquela existência inteira. Mas se eu não perdoar, eu continuei agarradinho ali, né? Eu continuei com a minha corrente. Não mais uma corrente material, mas uma corrente espiritual que não me permite seguir. E essa é muito a fala do preto velho. A partir do momento que eu olhei para aquele algoz, eu olhei para aquela pessoa que me dava chibatada, né? Que me separou da minha família. Quando eu olhei para ele e do fundo do meu coração eu falei, ele não sabia, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo, ele estava perdido, ensandecido, enraivecido, com alguma coisa dentro dele estava descontando em mim. Eu não vou permitir que esse sentimento me impeça de amar e me impeça de seguir. Então, quando ele fala isso e quando ele sente isso, ele vai. Tem um... Desculpa. Não, imagina. Só para concluir, assim, que tem um relato de um preto velho no Uruguai que eu acho que resume isso, assim, que é um relato que eu achei muito bonito, que ele vai falar que ele fala, eu desencarnei, né, eu morri, e ele tinha sido muito, segundo o relato dele, né, eu era muito bravo, eu era muito revoltado, brigava com o senhor, tentei fugir, tentei matar, fez de tudo. Sempre muito revoltado, muito rebelde, nas palavras dele. E desencarnei assim, morri assim. Cheguei do lado de lá, eu estava na mesma corrente de ódio. Então, eu passei anos no plano espiritual odiando e desejando mal e me sentindo mal, porque eu só queria o mal. Até que um dia, e no relato dele, um caboclo foi atrás dele resgatá-lo. E aí ele fala que
começou, esse caboclo falou, não, filho, você vai ficar aí nesse ódio até quando? Né? Vamos trabalhar, pelo menos. Você fique com o seu ódio, mas pelo menos trabalha. Faz o bem para alguém aqui e vamos seguir. E aí ele disse que ele trabalhou, começou a trabalhar e trabalhava muito. Aí ele ainda brinca, né? Eu deixei de ser escravo na terra e virei escravo aqui, porque eu trabalhei tanto quanto. Só que não sofria, né? E aí ele fala, até que um dia esse caboclo me chamou e falou comigo. E aí, até quando você vai ser escravo? Porque lá na terra, a legislação da escravidão acabou. Mas você continua escravo. Quando é que nós vamos sair dessa escravidão? E ele fala, não, mas eu não sou mais escravo, eu estou aqui, né? Eu morri. Aí ele fala, não, você continua escravo. Olha esse sentimento que está aí dentro de você, olha essa raiva. Isso também é escravidão. Então, você precisa aprender a se libertar disso, porque senão você não vai seguir. E aí ele diz que nesse momento ele tem um insight, né? Ele entende essa outra visão sobre a escravidão, e ali ele fala, ali eu entendi, ali eu perdoei, e ali eu virei preto velho. Né? Esse é o relato dele. E é interessante essa sua fala, esse seu conto, porque, na verdade, essa questão, o que é ser liberto, né? Porque não é só uma questão de você estar materialmente falando, assim, visivelmente falando, acorrentado a algo. Né? No seu mental, você pode ser. E o Mandela falava muito sobre isso, né? Ele estava preso, literalmente, mas na cabeça dele, né, o senso de liberdade e tal, tipo assim, podem me matar, é meu corpo, mas eu sou liberto. E aí a gente vai ver muito isso quando a gente vai estudar o Ori. Que a consciência, ela vai se situar num outro plano muito diferente do que você vive ao seu redor, e aí a gente teria várias teses e várias coisas para falar. E mais um exemplo disso é quando você vai trazer uma parte do Luther King, dando como referência Hegel, né? E aí o Luther King vai dizer, né, que através de Hegel, que essa verdade que a gente busca, né, ela não está nem na tese, nem na antítese, mas ela vai ser a síntese entre as duas. E isso é muito exuístico, é o transitar, não é ser só isso ou ser só aquilo. Eu estou sempre comentando isso aqui no Exugética, né? Não é só a pura, a puta, não é só o bom e o mal, ou isso ou aquilo, né? Que em certos momentos a gente não vai ser tão bom com alguém, né? E outros a gente vai achar que está arrasando, que está sendo a pessoa mais generosa, e puta que pariu, não está sendo nada disso, né? É esse transitar, né? E que a gente precisa se libertar e pensar mais Ori. Lívia, poderia conversar com você muitas horas, mas eu tenho que ter uma hora e a gente já passou disso. Se você me permite, vou disponibilizar a sua escrita agora, porque eu estou um tempão, mas eu falei, essa temporada eu vou começar a disponibilizar as escritas, as teses que eu leio, para quem quiser poder ler também, enfim. Então, assim, antes de eu terminar de falar, eu quero que você faça as suas considerações. Na verdade, acho que é só agradecer, né? Agradecer pelo espaço, agradecer pelo carinho, agradecer por essa iniciativa que eu acho incrível, né? A gente precisa desconstruir preconceitos mesmo, já passou da época. Então, ter um espaço dedicado às religiões afro-americanas, né? Para usar o termo que o pessoal no Uruguai gosta. Eu acho que é necessário, né? Urgente. Então, parabéns de todo o coração. E que Exu siga abrindo esses caminhos para que mais pessoas possam ouvir e ter essa compreensão de que essas religiões têm muito a nos ensinar, têm muito a nos consolar, têm muito a nos estimular, a nos constranger mesmo, a mudar, a ser uma pessoa melhor e a tornar esse mundo um lugar melhor, que eu acho que a gente precisa, né? E eles têm
toda a base para fazer isso, né? Para nos orientar nesse sentido. Então, é isso. Axé. Eu, como eu sempre digo, eu como uma Omorixá Ossan, né, desejo que você, né, finque sempre suas raízes para você saber de onde veio, mas lembrando que as raízes elas podem ir muito mais longe, né? Elas não param ali. Que você consiga entender os ciclos da vida, a sua hora de recolher, a sua hora de expandir, que você consiga se renovar, se fortalecer, né, pelo seu caule, pelas coisas que chegam até você, e que assim você possa florir nos tempos mais de alegria, que você possa dar sombra àqueles que estiverem, né, ao seu redor, que você consiga, em abundância, frutificar para todos, né, através da sua escrita, dos seus estudos, da sua sabedoria no decorrer da vida, e que Exu possa sempre te dar as alternativas, os caminhos, sempre refrescando a sua vida. Obrigada muito, eu espero muito quando você voltar de África que a gente possa fazer um outro episódio falando disso, tá? Obrigada por compartilhar sua tese, por disponibilizar seu dia, né, seu horário de estar aqui trocando, falando desse material que, assim, são um pouquinho mais de 200 páginas, mas que a gente teria muito mais coisas para falar, mas eu espero que tenha aguçado a galera que está ouvindo. Modo pé, tá? De todo o meu coração. Obrigada demais, Lívia, por você estar aqui comigo conversando e compartilhando os seus saberes, tá bom? E para você que ficou com a gente até o final desse episódio, sempre desejo que Exu possa estar refrescando os nossos caminhos e cruzando no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal!